tema que eu chamei de Código de Amor, mas é um estudo bem singelo sobre o Código Penal da Vida Futura, que está em uma das obras de Allan Kardec. Então hoje o que nós vamos fazer é resgatar um pouco da importância do estudo da obra do codificador. Se fala tanto de espiritualismo, se fala tanto de mensagens que resgatam a dignidade humana, mas pouco se fala daquilo que representa, né, de mais sólido do ponto de vista espírita, que são os ensinos trazidos por Allan Kardec. Então hoje, de uma forma bem tranquila, simples, a gente vai tratar um pouco dessa parte do livro do Céu e Inferno, que tem muito a nos ensinar. E é claro, a gente não vai esgotar tudo que precisa, né, fazer referência a respeito desse assunto. Uma das primeiras coisas que a gente aprende com a doutrina espírita, qual é? É a reencarnação? É a possibilidade de nos comunicarmos com os espíritos? Não. A coisa mais essencial que a gente aprende em espiritismo é entender a nossa verdadeira natureza, que é espiritual. Nós somos espíritos criados por Deus, com um destino, com uma finalidade, e estamos transitando por este mundo com um propósito. Cada um de nós nesta noite temos um propósito nesta vida, não temos? Entender a realidade a qual nós estamos inseridos e compreender daqui para frente, pelo menos quando a gente começa a entender o espiritismo, uma infinidade de questões que envolvem a sociedade humana de uma forma geral. Mas uma das coisas mais importantes para se entender de uma forma profunda é a nossa verdadeira natureza, que é espiritual. Quando a gente começa a fazer os cursos de espiritismo, a gente começa a entender um pouco esse processo. Somos espíritos, não somos matéria. E a nossa essência, que está por trás dessa matéria, que está entranhada nesse corpo físico, um dia vai partir, não vai? Esperamos que não seja hoje. Eu costumo brincar dizendo que se eu desencarnar no retorno da minha casa, vou dar muito trabalho em alguma reunião mediúnica em algum centro espírita. Porque eu tenho uma coisinha fofa de quase 5 anos me esperando em casa. E eu espero conviver naturalmente com ele durante muito tempo. E eu falo isso com tranquilidade, porque às vezes as pessoas esquecem que nós somos humanos. Nós somos espíritos, espíritas, mas somos humanos. E a dor da perda de entes queridos é uma dor que precisa ser compreendida, precisa ser vivida e entendida. E às vezes a gente esquece disso. Né? Pelo ideal de vivermos uma mensagem espiritual, a gente esquece que nós somos pessoas. E que trazemos imperfeições. E que temos grandes dificuldades a serem vencidas. Concorda ou não? Quem aqui pode se dizer perfeito? Eu acho que ninguém vai ter coragem de levantar as mãos, certo? Todos nós temos imperfeições, mas temos uma destinação. Cada um de nós aqui hoje, nesta noite, nessa cidade, nesse estado, nesse país, neste mundo, será perfeito e feliz. Quem está falando isso é o santo? Não, é o Livro dos Espíritos. Questão 115, quando Allan Kardec pergunta se os espíritos foram criados por Deus, uns bons e outros maus. Diante de tantas diferenças que existem entre as pessoas, de tantas características completamente divergentes, a pergunta que a gente faz é assim: será que existem maldade mesmo? Será que a maldade é uma coisa, uma essência, é uma criação divina? Será que Deus criou o mal? Será que os espíritos são maus? O que vocês acham? Durante o ano podemos refletir sobre uma série de questões. O mundo a qual nós estamos vivendo, qual é? Expiações e provas. Está lá no Livro dos Espíritos também. E qual é a característica principal do mundo de expiações e provas? É flores? É tolerância o tempo todo? É compreensão? É andar na cidade de Campinas, no trânsito, levar uma fechada e fazer prece para o companheiro? Não é assim a característica do mundo de expiações e provas. São espíritos embrutecidos convivendo com espíritos elevados. E nessa convivência, nessa convergência que há de ideais e sentimentos, há aprendizado. E nesse aprendizado há progresso e há evolução. E a resposta dessa questão, pelo menos para mim, é um divisor de águas, que faz a gente entender a proposta divina das leis de Deus. Que quando a gente começa a entender com a doutrina espírita, a gente vai começando a colocar devagarzinho em prática em nossas vidas. E a gente não faz isso da noite para o dia. A resposta que os espíritos dão é a seguinte: Deus não cria os espíritos bons e outros maus. Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes. Todos nós tivemos a mesma origem.
Então, na essência, somos iguais. Tem diferença entre as pessoas? Não tem. Quem se acha mais, geralmente, é o que precisa de mais apoio. Né? Minha avó já dizia, minha avó, saudosa avó, carroça vazia é que faz barulho. Talvez os mais jovens não entendam essa expressão, né? Mas carroça vazia é que faz barulho. Alguém já viu uma carroça vazia andando nas calçadas? Então, o dia que puder ver, vai entender essa expressão. Ela tem uma profunda ligação com a essência espiritual do ser humano, sim. Porque a pessoa que tem valores morais já intrínsecos na alma, ela não precisa fazer alarde. Então, quem se diz melhor que os outros, geralmente tem muito que se aprender. E aí, quando a gente entende isso do ponto de vista espírita, a gente começa a entender que somos iguais. Não há diferenças. A diferença está no tempo de aplicação do conhecimento. Porque todos nós recebemos de Deus uma missão. Nós precisamos nos esclarecer e progressivamente, cada um de nós, seremos conduzidos à perfeição. De que forma? Pelo conhecimento da verdade. E, para nos aproximar de Deus. Ou seja, entendendo a lei de Deus, nós vamos gradativamente procurando vivenciá-las. Ninguém deve sair de uma palestra, que pelo menos não deve fazer isso, de uma forma mais intensa, fazendo a caridade de uma forma emblemática. Alguém faz isso? Alguém sai de uma preleção e de um passe querendo transformar o mundo? A gente às vezes começa a transformar dentro de nós mesmos. Aquela ideia, aquela informação, aquela forma de abordagem, ela modifica a nossa forma de ver a vida. Aí a gente vai lá fora e começa devagar colocando as coisas em prática. E às vezes a gente exige que as pessoas sejam diferentes da noite para o dia. O compromisso que a gente tem que ter é com a nossa verdadeira essência e entender que cada um está no estágio. Cada um foi criado por Deus num determinado tempo. E está vivenciando exatamente aquilo que precisa para poder um dia atingir esta perfeição. E o mais interessante é o seguinte, é que eles falam que a felicidade eterna, quem procura ser feliz aqui, levanta a mão. Quem que acorda de manhã e fala assim, hoje eu quero sofrer um pouquinho. Alguém faz isso? Eu não conheço ninguém que em sã consciência faça. Então todos nós procuramos a felicidade. O que os espíritos falam aqui? A felicidade eterna e sem perturbações, quando nós vamos realmente vivenciá-la? Na perfeição. Então, caros amigos e amigas, tenho uma péssima notícia para dar. A felicidade no mundo de expiações e provas e até no mundo de regeneração, que ainda está por vir, não tem data, não tem ano e não tem hora para isso acontecer. Isso vai acontecer quando todos nós estivermos vibrando o mundo de regeneração. Todo mundo quer um mundo de regeneração aqui? Todo mundo deseja? Quem deseja o mundo de regeneração? Quem está vivendo desde a hora que acorda, a hora que vai dormir, o mundo de regeneração? Quer perdoar o tempo todo, quer compreender as dificuldades. A gente não consegue. Por quê? Porque ainda nós somos imperfeitos. Estamos em formação. E no processo de formação, há muito o que se fazer. Se nós deixarmos de falar mal dos outros, já é um grande avanço. Alguém pensou mal de alguém essa semana? Não precisa responder, só meditar. Se pensou, pronto, já cometeu um grande equívoco. Então o que a gente percebe? Que nós precisamos ainda de uma disciplina enorme, como Emmanuel cita em uma das suas obras, que a disciplina antecede a espontaneidade. Nós precisamos nos disciplinar o bem, nós precisamos disciplinar estas ideias. Então cada um está no seu tempo, na sua hora, e vai um dia despertar para a espiritualidade. Quando a gente se torna espírita, é muito engraçado, a gente quer que todo mundo vire espírita. E quando a gente encontra os familiares, é impressionante. A gente quer converter todo mundo. Vamos lá no centro, lá, as aulas são maravilhosas, as palestras são legais. E não é por aí. Todas as religiões têm a sua função no mundo. Todas as religiões espalhadas por este planeta têm um objetivo de desenvolver caracteres no espírito imortal. E a gente precisa ampliar a nossa visão. A nossa visão ainda é muito regionalizada. E aí, o espiritismo salva alguém? Eu nunca ouvi falar isso. A caridade salva. Os atos de bondade que a gente tem no dia a dia, essas elevam a criatura. E é essas que vão
naturalmente levar o nosso espírito para algum lugar quando a gente desencarnar. A gente vai falar um pouco sobre isso. E aí o que eles falam? Que os espíritos vão adquirir esse conhecimento passando por quê? Pelas provas que Deus vai impor para cada um de nós. Então tudo que acontece está sob a égide de Deus. Nada que acontece neste mundo está fora do seu controle. A grande dificuldade é nós entendermos com profundidade esse conceito. E quando nós estamos sofrendo, dificilmente a gente vai entender os propósitos divinos. Então, o que a gente precisa entender do ponto de vista espírita? Nós estamos vivendo a experiência de que nós necessitamos. E a gente deve aproveitar a vida, a existência atual, para nos capacitar para a vida do infinito. Intelectualmente e moralmente. E quando a gente fala intelectualmente, não é só ler os livros espíritas, que ajudam muito. Mas ler todos os livros da cultura universal que enriquecem a nossa forma de ver a vida. Que dão interpretações maravilhosas sobre diversas questões. E que potencializam, portanto, o quê? A nossa transição no mundo. E a gente vai transitando de experiência para experiência, de experiência para experiência, e a gente vai modificando a nossa forma de ver a vida, agindo coletivamente. É isso que eles estão falando. E eles terminam dando uma dica para nós. Existem dois grandes grupos que fazem isso. Aqueles que chegam mais rápido a esse destino, a essa perfeição, porque aceitam de uma forma passiva as dificuldades que as experiências vão lhes impor, e chegam mais prontamente. Agora, tem aquele grupo que fica só chorando, se lamuriando, se lamentando. Eles chegam lá, mas demoram mais. Eles atrasam um pouco esse percurso, mas atingem, portanto, esse fim. E como é que a gente vai entender, portanto, nós, seres espirituais, vivendo num mundo de expiações e provas, e como é que a gente, então, se desenvolve do ponto de vista moral e intelectual? Desenvolvendo as virtudes. Quantas virtudes há de serem desenvolvidas nas nossas relações uns com os outros? Será que, por exemplo, como eu citei, no trânsito, a gente desenvolve a paciência no trânsito de cadeiras? Opa! Principalmente quando a gente leva as famosas fechadas. Quando o trânsito está realmente tomado, e quando a gente está com aquele calor infernal, o ar-condicionado não está funcionando, e a gente começa a suar, e a gente começa a ficar desesperado, e o sinal não abre, e aquele tempo não passa, e a gente fica falando: Senhor da vida, me ajuda a me tirar disso, desse inferno. Às vezes é um inferno temporário. Então, a felicidade nesse mundo é como aquela curva sinoide, sabe, na matemática? Quem gosta de matemática aqui? Eu tive que aprender, porque a minha área de formação é economia. Então, tive que aprender. É como a curva sinoide, a gente vai e volta. A gente vai ter momentos de felicidade e momentos de tristeza, de lutas. A vida aqui na matéria é assim. E são estas experiências que vão nos ensinar. Para que a gente possa desenvolver então as virtudes, nós precisamos, portanto, entender alguns processos pelas quais nós passamos por esse processo de aprendizado. Segundo Aristóteles, as virtudes podem ser divididas em duas formas de ver. A primeira, a virtude intelectual, e depois a virtude moral. A virtude intelectual é aquela que nasce e progride graças aos resultados da aprendizagem e da educação. Aonde que se dá o desenvolvimento dessas virtudes? Em primeiro lugar, é na escola? É na rua? É dentro de casa. É na ação da educação dos pais e das mães, junto aos seus rebentos. E aqui a gente tem que falar o seguinte: pai e mãe, mas todos aqueles tutores que foram naturalmente conduzidos para aquela família, porque a família hoje tem uma estrutura completamente diferente. Completamente diferente. Não é mais a família tradicional. E as famílias que se formam, seja qual o seu modelo, ela tem essa função de desenvolver as virtudes intelectuais daqueles seres que estão nascendo. E aí tem que ter rigor. Tem que, naturalmente, às vezes, ser firme, senão eles dão o quê? Um laço em nós. E dão mesmo. E a gente se sente impotente, trabalha o dia inteiro, eles ficam nas escolas, nós somos permissivos, e a gente tem que resgatar isso. Por isso que eu adoro as palestras do Rossando Kingsley. Não como espírita, mas como psicólogo. Olha, resgatou tanta coisa que eu não fiz curso para ser pai, mas as palestras do Rossandro eu consegui me
adequar. Então a gente aprende, nós nos desenvolvemos. E a virtude intelectual precisa ser desenvolvida lá. É no lar que a gente aprende a falar bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. É no lar onde aqueles espíritos vão nascer para que as suas imperfeições floresçam e através da ação da educação, aquilo seja naturalmente mudado, alterado. Né? Ou, de uma forma mais materialmente falando, precisa ser lapidado. E as questões vão eclodindo. É muito curioso, gente. Quem é todo mundo é pai aqui? Quem não é? Mais fácil falar, né? Então, um dia que todos serão, aí a gente vai falar isso de 100%, cada um tem uma experiência diferente nesse sentido, né? É impressionante. A gente não nasce com manual, mas a vida vai lapidando a gente. Lapida ou não lapida? Lapida. E como lapida? E a gente vai aprendendo nas relações, lá no desenvolvimento das virtudes intelectuais, que aqueles rebentos são espíritos imortais também, que trazem bagagens milenares e que vão eclodindo a partir do momento que esses seres começam a falar. E cada um vai expondo as suas imperfeições segundo a sua natureza. E aí fica linda essas relações. Por isso que um dia a gente volta a falar da família. A família ali realmente é um cadinho de experiências evolutivas inquestionáveis. Nós estamos ali para uma finalidade específica. A gente não pode reclamar da família a qual nós temos. Porque é ali que a gente vai desenvolver muitas virtudes. Pode até ser que aquelas pessoas, aqueles tutores, não tenham as virtudes desenvolvidas, mas nós temos a oportunidade de desenvolvê-las nas relações. Então não é culpa das pessoas. Se nós não desenvolvemos, a responsabilidade é nossa. E aí Aristóteles vai falar que a virtude moral não é gerada em nós por natureza, mas é o resultado do hábito que nos torna capazes de praticar atos justos. Querem ver uma coisa? Uma coisa muito mundana. Parar na vaga de deficiente. Tem um monte de gente que faz isso. E fala assim, é só 30 segundos. Essa vaga não é nossa nem por um segundo. Ah, mas não tem problema. Em 2 segundos pode chegar alguém. Né? Aí, em outras situações, às vezes as pessoas furam fila em alguns lugares. Há um tempo atrás teve aquele parque chamado Hop Harry, todo mundo conheceu? Todo mundo foi aqui ou não? Teve uma época que eles criaram um negócio chamado fura-fila. O que é aquilo lá? Aquilo lá é uma tragédia social. Quem pagava mais não ficava na fila. Que inclusive do ponto de vista econômico, né, os parques de diversão, o que é, gente? Você paga para ficar na fila, não é verdade? Porque das 10 horas que você permanece no parque, quantas horas você fica brincando de verdade e quantas horas você permanece na fila? Né? Se a gente lembrar do antigo e velho Play Center, que a gente foi e cansou de ir, quantas horas a gente ficava na fila esperando para ter a alegria de alguns segundos do brinquedo? Pois é, a gente paga pela fila. E naquele negócio do Hop Harry, tinha um negócio chamado fura-fila. Se você pagasse um valor a mais, você não ficava na fila. E eu já vi brigas acontecendo por conta disso. Porque os pais que pagavam para os filhos ensinavam que valor para os filhos? Que o dinheiro pode tudo. Graças a Deus que foi um momento depois cortado. Então é um hábito. Ser paciente é um hábito. Ser generoso é um hábito. A humildade, ninguém que é humilde aprendeu a ser humilde nessa encarnação. Imagina. Ele pode sim começar a desenvolver a humildade, mas as pessoas que são humildes mesmo, ela veio desenvolvendo essa virtude em muitas encarnações. Para que ela pudesse chegar naquela encarnação e agir segundo essas virtudes. Então são lições, como André Luiz fala no livro Nosso Lar. Né? Um aprendizado efetivo é uma aquisição que a gente leva para a eternidade. A gente nunca mais perde. Então, às vezes quando a gente fala assim, eu tive paciência com esse indivíduo até agora. Aí não deu mais. Chega. Não aguento. Eu perdi a paciência. A gente não faz isso? Faz ou não faz, gente? Faz. Então significa que a gente não aprendeu ainda. Porque a pessoa que é pacienciosa pode cair no mundo. Ela não perde a paciência. Porque é uma aquisição do espírito. E ele jamais vai agir contrário a esta natureza. Então, nesse sentido, Aristóteles estava certo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós, que somos seres imperfeitos, nós convivemos no mundo de expiações e provas com quem? Com pessoas imperfeitas. E do que trata a obra O Céu e o Inferno? Quem já leu aqui? Levanta a mão. Quem não leu?
com preguiça ou está com vergonha porque não leu uma obra de Kardec? O livro Céu e Inferno, eu costumo dizer, porque a gente anda muito pelo movimento espírita, costuma dizer que é um ilustre desconhecido, porque tem muita gente que não leu essa obra, não estudou com profundidade. E querem ver? Kardec, nesta obra, faz uma ruptura teológica. Ele consegue fazer uma reflexão tão profunda sobre questões teológicas que a gente carrega ainda na alma, que a gente rompe os grilhões que nos prendem a conceitos milenares, que infelizmente no movimento espírita muita gente faz o quê? Uma troca, uma substituição de ideias. Eu vou falar um pouquinho disso aí, daqui a pouquinho, rapidamente. Então, Kardec faz o quê? Um estudo profundo sobre a imortalidade. Resgata historicamente uma série de informações que vão trazendo uma reflexão profunda sobre a nossa verdadeira natureza, sobre as nossas imperfeições, sobre essa ideia de céu e inferno, sobre o fato de muitas pessoas não acreditarem ainda que existe vida após a morte. E a gente não pode criticar as pessoas que não acreditam nisso, não tem problema. A vida imortal não deixa de existir por isso. Alguém está vendo o ar? Ele deixa de existir porque a gente não está vendo? A imortalidade existe, queira as pessoas ou não. E Kardec, na introdução do livro O Céu e o Inferno, ele faz umas reflexões, desculpa eu ler, mas é só para a gente ter uma dimensão do que a gente vai encontrar na obra, para a gente poder entender esse código que os Espíritos nos legaram e que nos auxiliarão na nossa vida do futuro, né, para que a gente possa programar a nossa evolução. Criar metas que sejam consubstanciais, que sejam possíveis de atingir. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou atingir tal nível nessa encarnação. E às vezes se frustra. Porque às vezes a gente cria uma moral para a gente viver que a gente não tem condições. Eu nunca mais vou esquecer, quando a gente começou a estudar Espiritismo, eu assisti aquele filme do Irmão Sol, Irmão Lua. Alguém assistiu aqui? E aí quando aqueles companheiros de Francisco de Assis começam a andar com ele, teve um rapaz lá que se apaixonou por uma moça. Vocês lembram desse do filme? E aí Francisco de Assis, com toda a sua sensibilidade, fala para ele assim, olha irmão, você não é obrigado. Se você não consegue viver no celibato, que é uma proposta que a gente tem, não há problema. Vai ser feliz. Vai viver ainda as experiências de que a carne te necessita, te pede. Mas vai ser feliz, porque agora, a proposta agora é outra aqui. Então, aquilo ali coloca frente a frente a uma necessidade humana, que todos nós, né, temos, já tivemos, ainda vamos ter inúmeras e centenas de vezes nas vidas do infinito. E nós somos essas pessoas que estaremos vivenciando as inúmeras experiências e fazendo as escolhas que precisa para o nosso progresso evolutivo. Então Kardec vai fazer observações profundas sobre a nossa verdadeira essência. Por exemplo, ele começa, vivemos, pensamos e agimos. E isso que é positivo. Olha como que ele era, né? Ele era um filósofo e positivista. E que morremos, não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? E aí eu faço aqui um acréscimo pessoal meu, tá? Né? Para qual colônia espiritual nós iremos? Passaremos pelo umbral ou não? Quanto tempo permanecerei lá? O umbral existe? O nosso lar existe? As colônias, do jeito que são colocadas por alguns espíritos, existem daquele jeito que a gente... Né? Isso tudo ainda é especulação. Porque André Luiz trouxe uma faceta, uma observação. E pode ser que a gente crie na nossa cabeça um nosso lar como o filme criou, e chegue lá, não tem nada a ver alhos com bugalhos. Concorda ou não? A gente não sabe. Inclusive, acho um despropósito de alguns autores que publicaram recentemente, já faz algum tempo, de nomes de colônias espirituais no Brasil e suas localizações geográficas. Né, que eu fiz até uma crítica
parece mais especulação imobiliária, né? Você imagina? Em determinado lugar onde tem uma fazenda que é a colônia espiritual, cristais ativos, não sei da onde. O que vai ter de gente comprando terreno nesses lugares para viver em cima da colônia, porque olha, se eu morrer eu já estou aqui, ó, direto do sul. E não é essa a ideia que a doutrina espírita nos passa. Porque Kardec faz uma reflexão profunda sobre isso. Será para onde a gente vai? O que existe depois da morte? E a gente precisa entender o propósito da nossa essência espiritual. Para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, isso são decorrências da própria vida imortal. Mas a gente precisa interiorizar a ideia de que nós somos seres espirituais. Ser ou não ser, tal a alternativa, diz o codificador. Para sempre ou para nunca mais, ou tudo ou nada, viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez. É uma tese, essa que se impõe. Eu conheço espíritas, amiguíssimos, estudiosos há muitos anos, que às vezes negam a existência da imortalidade. Tem ali, né, um pezinho, uma em cada canoa. E sabe o que eles dizem para a gente? Olha, eu faço a caridade e eu acredito um pouco nessas coisas porque vai que tenha mesmo essas coisas lá do lado de lá. Vai que. E é natural que as pessoas tenham essa porque a gente não sabe. Para quem não é médium, entender a comunicação dos espíritos é uma abstração. Então, aquelas pessoas que não são médiums ostensivos e compreendem o processo, estão naquela turma que Jesus disse, né? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Porque entendem o mecanismo, entendem o processo. Né? E Kardec continua. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. Dizei ao doente que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Ele vai ter mais um tempo. Né? Ele vai ter o quê? Não é sobrevida. Eu queria usar outro nome, cara, vai aparecer. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura tenha sido o seu coração rejubilará. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-la? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Não há. Quando a gente vai chegando próximo da nossa desencarnação, geralmente a gente vai ficando apavorado mesmo. Eu convivi com muitas pessoas que partiram. A gente conversa com elas, por mais entendimento da vida imortal que a pessoa tem, a gente fica com medo. E quando eu despertar do lado de lá, quem vem me buscar? Para onde eu vou? A gente tem uma ideia abstrata, não concreta. E ele termina. Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo aquilo que a gente desenvolveu na vida, tudo perdido. Que necessidade teríamos de nos esforçar para sermos melhores, se de tudo isso não iremos colher frutos? Se assim fora, a sorte deste seria 100 vezes pior que a do bruto, que apenas vive para o presente, na satisfação dos seus apetites materiais, sem pensar no futuro. E ele conclui. Eu fiz um resumo, tá? Uma secreta intuição nos diz que isso é absurdo. Que por mais que as pessoas não acreditem em nada, a ideia de não existir nada já deixa a pessoa apavorada. Kardec, ele se detém nesse assunto no livro Céu e Inferno. Ele fala da doutrina do nada e o quanto apavorante isso é no momento da desencarnação. E aí a gente entende que a obra, ela é um divisor de águas. Por quê? Porque ela vai apresentar ideias, né, que são coordenadas à evolução humana na primeira parte, falando de uma série de assuntos maravilhosos do ponto de vista doutrinário e teológico. E depois da segunda parte, o que ele faz? Traz a experiência dele nas reuniões mediúnicas que ele dirigiu e que ele apresentou espíritos nas mais variadas situações. Então, na primeira parte, se a gente estuda sobre o céu e o inferno, e que na cabeça de muitos espíritas eles relacionam o céu ao nosso lar, o inferno ao... Olha lá, né? Aos anjos, aos espíritos elevados, aos espíritos de luz. E a gente sem entender o que é isso. O que é ser um espírito de luz? O que é vibrar? O que é um espírito elevadíssimo? Quando irradia aquela luminosidade, o que significa isso?
a gente acha que é uma coisa mágica, uma coisa sobrenatural. E aí a gente continua alimentando os padrões teológicos antigos, às vezes revestidos de uma outra forma. Para muitos, a palestra de domingo de manhã é a missa, e o passe, a hóstia, a água frutificada também, em alguns momentos. Então, nós precisamos entender que culturalmente e teologicamente a gente veio passando por muitas fases. E os espíritos estão ali, em muitas situações, passando por infinitas experiências. E aí quando a gente olha e começa a estudar os espíritos na segunda parte, a gente entende a nossa verdadeira imperfeição. Porque as reuniões mediúnicas, de uma forma geral, têm que promover isso. Tem que inserir a gente num processo de meditação sobre a situação desses espíritos. Quando a gente lê a segunda parte do livro do Céu e Inferno, é exatamente isso que a gente faz. É como se a gente colocasse um grande espelho em nossa frente e a gente começasse a pensar assim: e se eu estivesse passando por aquela situação? O jovem, por exemplo, que tira a vida por causa da namorada que terminou com ele, a noiva. Ou um outro jovem que perdeu a vida, que ele vivia na boemia. E aí tem vários e vários e vários relatos de espíritos das mais diversas situações. E os felizes também. Sansão, quando ele vai é um companheiro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele vai narrar como é que foi a recepção dele no mundo espiritual. Gente, aquilo lá é de emocionar a gente, é o desejo de todos nós. Mas o que a gente está construindo para receber esta dádiva? O que nós estamos fazendo das nossas vidas? E aí não precisa a gente ir todos os dias no centro, isso aí é irrelevante. O que a gente precisa entender é que a nossa verdadeira evolução, ela se dá na experiência humana, dentro de casa, nas nossas relações com os nossos familiares, nas nossas relações com o pessoal do trabalho, com o pessoal da escola. É nessa relação no mundo que a gente evolui. É aí que a gente progride. A casa espírita serve para que a gente possa reabastecer as nossas forças, as nossas convicções, as ideias que renovam o nosso pensamento. E a gente vai agir lá no mundo, é lá fora. É na luta lá fora, com as dificuldades, né, diárias, em que a gente vai colocar tudo isso em prática. Isso é fácil ou não é? Assim? A gente faz isso assim rapidão? Não. A gente faz isso devagar. Então, nessa forma, o livro Céu e Inferno, assim como nosso querido Herculano Pires dizia, é uma obra que precisa ser estudada, né, por espíritas e não espíritas. Eu vou fazer uma fofoca espírita para vocês. Eu já dei esse livro para várias pessoas que não são espíritas. E a experiência foi muito legal. Porque a forma que eles leem é com o modelo mental que tem. É com as experiências que dispõem. E o resultado é muito gratificante. Porque eles trazem grandes contribuições no quê? Na forma de entender muitos aspectos teológicos que são colocados ali. Por quê? O Herculano fala que se a gente realmente deseja compreender o sentido da vida humana na Terra, nós precisamos ler esta obra. Então, gente, hoje à noite, quem tem o Céu e Inferno em casa? Todo mundo? Não? Tem quantas edições na biblioteca? Vamos ter que providenciar. E tem online. Então, quem tem acesso à internet, tem o Céu e Inferno lá na internet. Então, Kardec nos dá um balanço da evolução moral e espiritual da humanidade até os tempos atuais. E quando a gente pega essas ideias, a gente começa a entender efetivamente a aplicação do Espiritismo na vida prática. Um dos trechos que a gente pegou e separou é que fala das penas eternas segundo o Espiritismo. Por que a gente pegou exatamente esse ponto para poder falar dos códigos? Que fala naturalmente do Código Penal da Vida Futura. Porque as penas eternas é um negócio que está entranhado no nosso ser. Sabe aquela coisa do pecado? Do errado? Todo mundo sabe o que significa pecado? Pecado. A palavra pecado ou pecar, o que significa? Errar o alvo. Nada mais, nada menos. É que, como a gente teve muitas experiências em muitas religiões tradicionais, a ideia do erro em si mexe com a gente. Então, pecado significa errar o alvo. Quando a gente erra o alvo, significa que nós estamos tentando acertar.
Ou será que o alvo está aqui e a gente mira para cá? Alguém faz isso? Não. A gente está brincando lá naquele alvo, tirar o alvo, a gente sempre tenta acertar e a gente erra. Isso é pecar. Então, na intenção de acertar, a gente erra porque somos imperfeitos. E na experiência da imperfeição e do sofrimento, a gente se reergue. E a gente vai naturalmente caindo, aprendendo, se reerguendo, evoluindo consecutivamente até atingirmos a perfeição. Quanto tempo vai demorar isso, gente? Muito tempo. Não tem limite de reencarnação para atingirmos a perfeição. O limite somos nós que colocamos. Não é, né? Algumas doutrinas esotéricas falam de 700 e tantas encarnações para atingir a perfeição. Eu duvido. Eu duvido que exista um tempo específico. Não tem. Do ponto de vista espírita, isso não existe. Vai depender da aplicação de cada um de nós na vida. Mas as penas eternas é uma ideia teológica. E Kardec vai no livro explicando, do ponto de vista doutrinário, como é que essas ideias estão entranhadas na nossa vida. Eu trouxe um resumo rapidamente para a gente poder exemplificar. Uma das coisas que ele fala é que as penas eternas ela foi usada como um recurso divino em determinados momentos. Por quê? Porque o homem ainda era intelectualmente e moralmente pouco desenvolvidos. Então aquela ideia do sofrimento eterno era usada para frear determinadas ações de espíritos embrutecidos. E existem religiões hoje no mundo que são naturalmente as penas eternas que está sendo dito aqui. Para algumas almas embrutecidas que precisam daquilo. Porque se não tiver aquilo, ela pode estar fazendo coisa pior no mundo. É como aquela história, né? Inclusive, gente, olha, fazer um parênteses. O que vai ter de histórias sobre Chico Xavier no futuro, que a gente não sabe se é ou não dele, mas enfim, essa é espetacular. Diz que o Chico ia para o trabalho e via um grupo de homens no bar. Né? Jogando baralho, jogando sinuca. Ele voltava do trabalho, aqueles homens no bar. Ele ia para o centro espírita, aqueles homens no bar. Ele voltava do centro espírita, aqueles mesmos homens no bar. Aí o Chico pensava assim, meu Deus do céu, esses homens não fazem nada. O Chico está trabalhando, está fazendo um monte de coisa. Aí Emmanuel, né, aparece para ele e fala assim, Chico, fique tranquilo. Fique tranquilo, porque aquilo ali serve de freio para aqueles espíritos. Porque se eles não tivessem naquele momento ali fazendo aquela coisa, eles estariam fazendo algo muito pior. Segundo o grau de evolução deles. Aí ele entendeu. Abençoada sinuca, abençoado bar. É claro que a gente não está fazendo uma apologia aí aos bares, não é isso. Mas a gente está entendendo que cada espírito está vivenciando aquilo que precisa. E Deus usa de recursos que a gente nem sequer imagina para frear espíritos ainda embrutecidos. Então, se naquele momento na história foi necessário, hoje a gente precisa entender que esse inferno material não existe. Não existe aquele inferno que Dante criou. Provavelmente aquilo foi uma ideia que ele viu espiritualmente, né? Isso aí é uma sugestão nossa, particular, isso não tem no Espiritismo, mas foi uma forma material de uma visão espiritual que ele teve, do sofrimento psicológico que os espíritos apresentaram. E aí a gente entende que essa penas eternas do jeito que é colocado, não pode ser interpretado desse jeito. Porque quanto mais próximos do estado primitivo, mais materializados são os homens e as mulheres, o ser humano. Então, quanto mais próximos de estados inferiores, a gente vai esterilizar aquilo que a gente tem. Ponto final, acabou. Resumidamente, aquilo que Narcisa fala para André Luiz nas câmaras de retificação, que eu nunca mais vou esquecer. Eu já ouvi a radionovela Nosso Lar umas 20 vezes. Alguém já ouviu a radionovela? Existe uma radionovela Nosso Lar que é um espetáculo. É infinitamente melhor que o filme. E tem na internet. E para quem for atrás essa semana, uma sugestão. Os primeiros 6 minutos é aterrorizante. Porque se no filme eles mostraram, né, um lugar de sofrimento profundo, a radionovela consegue construir imagens na nossa cabeça de uma forma muito mais profunda. E aí ele está nas regiões inferiores, né, que são narradas por ele. E os 6 primeiros minutos é muito difícil, mas depois é uma obra-prima aquilo lá. Eu nunca mais vou esquecer, depois de ler o livro, depois de ter ouvido a radionovela mais de 20 vezes, a Narcisa, quando fala para o André Luiz a respeito da dificuldade das pessoas entenderem esses mecanismos de evolução. Ele fala assim, Narcisa, por que as pessoas não entendem essas ideias tão renovadoras, tão maravilhosas? E ela fala assim para ele, André,
Não se acende candeia sem óleo. Precisamos de óleo para isso. Às vezes a pessoa não tem aquilo para dar. Não adianta exigir que a pessoa dê uma coisa que ela não está preparada. Ela não está preparada para vivenciar uma mensagem superior naquele momento. Não adianta a gente querer impor isso. Deus respeita a individualidade de cada um. Por que a gente quer que as pessoas sejam diferentes? A gente deseja. A gente ora por isso. A gente ajuda as pessoas a se reconstruírem. Mas não dá para fazer por aí. Um amigo espiritual numa casa espírita, amiga nossa, certa vez numa comunicação, ele deu uma frase super simples. E os espíritos superiores são assim, né? Eles falam pouco e de uma forma profunda. Ele disse assim que a evolução, ela é individual. A evolução é individual, mas ela se forja coletivamente. Ninguém evolui por ninguém, mas eu preciso de todo mundo para atingir a perfeição. Então, é uma escolha que a gente faz. E é isso que a gente tem que entender. Então, se essa ideia das penas eternas foi realmente algo que foi usado, hoje a gente tem uma nova visão disso. Se na época de Moisés ele trouxe um Deus vingativo e ciumento, Jesus reconstruiu depois de 1300 anos essa ideia. E depois Deus, dado pelos Espíritos, é algo muito mais amplo, que a gente não consegue entender de forma absoluta, mas a gente consegue entender um parâmetro de Deus, trazida pela filosofia. Kardec usa René Descartes para entender Deus. E é o Deus que a gente vai entender. É um Deus Pai. É um Deus que é infinitamente justo e bom. Como é que é Deus? A gente não vai entender Deus de forma plena. Nós não temos faculdades para isso. Mas o básico dá para entender. Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, determina as suas leis e as suas leis funcionam de maneira equânime. E nós somos os seres que acionamos as leis de Deus nas relações uns com os outros. Na vida encarnada e na vida espiritual. E essas escolhas são naturalmente o nosso livre-arbítrio agindo para que as leis de Deus funcionem. Então essa dimensão mostra que as penas se modificaram. Mas Kardec ainda faz um esforço no livro. Ele argumenta e cada trecho da obra vai refutando ideias teológicas que as pessoas construíram ao longo dos milênios acerca dessas penas eternas. E ele não para por aí. Ele ainda argumenta materialmente, dizendo que até materialmente falando, as penas eternas, elas podem ser contrariadas ou refutadas. Por quê? Porque a diversidade de caracteres entre as pessoas, por exemplo, demonstra a grandeza do processo evolutivo do espírito. Concorda ou não? Como as pessoas se apresentam no mundo? São todas iguais? Nós estamos vestindo a mesma roupa? Falando do mesmo jeito? Pensando a mesma coisa? E graças a Deus eu não estou ouvindo nada do que vocês estão pensando, porque eu ia estar, Dá para saber o que elas estão pensando? Se a gente tivesse um mundo espiritual, provavelmente sim, Mas agora não. Nós pensamos diferente, temos culturas diferentes, temos educações diferentes, experiências diferentes. Fomos criados por Deus de forma diferente. De forma diferente, assim, em tempos diferentes. E aí, o que a gente entende? Materialmente falando, até essa diversidade já explica que essas penas eternas não podem ocorrer. Por que às vezes acontecem coisas, tragédias com pessoas que têm uma bondade tão grande? E às vezes as pessoas são más, embrutecidas e gostam de uma saúde. E a gente começa a entender que nessa reflexão, as penas eternas, elas podem ser desconstruídas. E Kardec ainda faz um outro exercício. Sabe aquela ideia de que, teologicamente, nós sofremos por conta de gerações anteriores que fizeram coisas erradas? Kardec vai lá em Ezequiel e desconstrói essa ideia. Por quê? Porque até Ezequiel fala que o pecado original não é uma ideia que deve ser alimentada, já desconstruindo, portanto, aquela ideia de Adão e Eva. Lembra que a gente aprendeu nas nossas vidas passadas e até nessa vida, principalmente? Deus criou o céu e a terra. Depois, os animais. E depois criou o homem. Adão viu que os animais tinham suas companheiras, Falou assim, olha, estou querendo alguém. Então Deus pede para Adão, dorme, e da costela de Adão sai uma mulher. Que, por um lado romântico, é bonito. Mas, por um lado machista, porque a sociedade judaica ela é extremamente machista, é uma coisa terrível, Porque a costela é super bonita, de se ver. Mas enfim,
Você vê que é do pedaço do homem que sai a mulher. E aí tudo bem, eles foram morar onde? No jardim do Éden. E lá tinham tudo, certo? Adão trabalhava? A Eva trabalhava? Não. Né? E aí o que aconteceu? A Eva fez com que Adão comesse a maçã, que está entranhado na nossa cultura, porque os pintores nórdicos pintaram a maçã como fruto da árvore proibida, que é o que está lá escrito no Antigo Testamento. E eles foram expulsos do paraíso. O homem teria que ganhar o pão com o próprio suor, e a mulher ter filhos e ter a dor do parto, que é uma das dores, dizem, né, que o homem não está preparado para o parto por conta da dor que é. Eu não faço dimensão disso, mas a minha esposa conta que ela teve contração. Começou 1h da manhã e o meu filhote nasceu 10h30 da noite. Ela disse que a hora que chegou 8 e pouco, a hora que ela tomou anestesia, ela falou assim, foi a coisa mais gloriosa que eu já senti na vida. Porque eu não aguentava mais aquela dor. Eu fico imaginando o que seja. Tem até experiências tecnológicas, né, que eles fazem, colocam equipamentos para o homem sentir a dor que a mulher sente. Então não é fácil. E aí, lá na escritura, então a mulher teria que sofrer as dores do parto. E aí isso viria de geração em geração. Bem, enfim, a história do pecado original é um poema. Porque o livro da Gênesis é um livro de poemas. E a licença poética, ela pode ser usada. Tem uma ideia, por exemplo, que provavelmente vocês já conheçam. Adão e Eva tiveram 2 filhos, certo? Caim e Abel. Né? Caim matou Abel por inveja, porque Deus gostava mais de um do que de outro. Eu morro de rir quando o Divaldo Pereira fala assim, eu também mataria. Imagina o Senhor da vida gostar mais do meu irmão do que de mim? Ele fala, eu também mataria. E aí, né, Caim matou Abel por ciúmes e fugiu para a terra de Nod, e lá se casou. Com quem se só tinha uma senhora? Então, assim, é uma construção literária que precisa ser entendida segundo o tempo. Enfim, a gente não vai entrar nas minúcias, mas a gente entende que as penas eternas é desconstruída teologicamente nesse texto. E aí entra num processo de entender as penas eternas segundo o Espiritismo, que é maravilhoso. Que o primeiro texto é a carne é fraca. A carne só é fraca quando o espírito é fraco. Não tem esse negócio de falar assim, ai meu Deus, eu estou domando as minhas más inclinações, mas hoje não deu. Não deu porque você é fraco. Porque nós somos fracos. A gente acaba sucumbindo, sim, aos imperativos da matéria, porque nós somos ainda assim. E a gente não pode ficar se torturando por isso. Nós somos seres humanos. E aí a riqueza e a beleza de tudo isso é que nós somos humanos. E o ser humano precisa entender a sua natureza. Dá para, né, refletir? E aí, depois disso, ele vai falar das fontes da doutrina espírita sobre as penas futuras, que ele vai fazer o quê? Uma nova leitura desse sofrimento. Ninguém imaginou que as almas após a morte devessem estar nessa ou naquela situação. Né? Foram os próprios seres que já deixaram a Terra, que vieram nos iniciar nos mistérios da vida futura. Foram os espíritos que vieram contar como é que eles estão do lado de lá. E quando a gente escuta um espírito em sofrimento, a gente precisa entender o porquê daquilo. Por que o espírito se apresenta naquela situação? O que aconteceu com ele, na sua trajetória terrena, que fez ele estar naquele momento, naquele sofrimento? E o mais interessante, sabe o que é? É que como o espiritismo, tá, ele não se apoia numa autoridade de natureza particular, ele naturalmente formula, né, um código baseado nas leis de Deus. Por quê, gente? Lembra quando eu falei que, será que o umbral existe? Será que o nosso lar existe? Porque a doutrina espírita, como é que vem explicar a situação desses espíritos do lado de lá? Vem explicar do ponto de vista psicológico, são situações psicológicas que os espíritos estão passando. Então, e para mim uma das obras mais emblemáticas que demonstra na prática essa situação é o livro Memórias de um Suicida. Alguém já leu aqui? Espetacular, inclusive tem uma radionovela também, viu? Memórias de um Suicida, fabulosa. Por quê? Porque Camilo Castelo Branco, quando narra o seu sofrimento depois que ele tirou a sua vida, ele fala de cavernas numeradas e habitadas na obra. E onde que era isso? Era um lugar de sofrimento? Era um umbral? Não.
o sofrimento era na cabeça dele. Ele estava simplesmente no cemitério onde o corpo dele foi enterrado. E na construção mental que ele tinha, era de um espaço de cavernas numeradas, que pingava água. Inclusive a radionovela parece que está passando pela minha cabeça aqui agora. Você ouviu os espíritos perseguindo ele. Então o que era tudo aquilo, aquela dimensão toda? Criação da própria psicologia dele. Portanto, os espíritos estão em todos os lugares. Às vezes, refazendo e revivendo situações que eles ainda não conseguiram se livrar. E aí é que a gente entende. Suas leis no que toca ao futuro da alma são deduzidas de observações positivas sobre os fatos. É isso que a gente tem que entender. Trazer para a nossa vida real as aplicações práticas dessa situação. Será que a nossa vida atual pode nos garantir uma vida tranquila do além? Será que a gente está fazendo de tudo que está ao nosso alcance para que a gente possa, portanto, vivenciar isso? Vocês concordam que são lições que a gente, quando começa a refletir, a gente começa a querer vivenciar? É isso que são os códigos penais da vida futura. Eles demonstram basicamente como funcionam e se aplicam as leis de Deus através das ações de cada indivíduo ao longo de infinitas existências. E cada código traz uma lição extraordinária. Eu fiz tudo isso para agora começar a ler todos os códigos de 33 e explicar um por um. E a gente vai ficar aqui até 3 horas da manhã. Estou brincando, né? A gente vai destacar só uns 2 ou 3 para a gente já ir para o encerramento. E a ideia era essa, era aguçar a vontade de depois ler os códigos. E entender que esses códigos são, sim, lições divinas de amor que levam cada um de nós a uma reflexão sobre a própria existência. Sobre os propósitos da vida. Sobre as metas que a gente vai construindo nessa existência. Sobre aquilo que eu quero estar daqui a 10 anos. Inclusive, eu vou até brincar, né? Essa semana a gente está falando assim, pô, quando a gente ficar velho, os nossos filhos estiverem longe, o que a gente vai fazer? Gente, o centro espírita é um celeiro de coisa para se fazer. Não é verdade? Se deixar, a gente fica fazendo de manhã, de tarde, de noite, a gente não para. Quantas palestras a gente pode fazer? Né? Quantas refeições a gente pode produzir? Quanto amor que a gente pode disseminar para as pessoas do mundo? Quanta coisa maravilhosa para se fazer. Né? Não no final da vida, mas na transição para uma próxima vida, que para mim a gente é jovem para sempre, né? Vocês concordam? Quanto mais velho, mais próximo da próxima encarnação, então mais próximo de uma próxima infância, uma próxima adolescência. A gente não envelhece nunca. A gente não envelhece jamais. Pelo menos é nessa vibe que eu vou. É nesse caminho que eu quero construir na minha cabeça, para que a gente possa chegar lá na frente e vivenciar tudo isso. E o que a gente entende? Os códigos ajudam, portanto, a situar cada um de nós diante da própria consciência e das leis de Deus. Eu vou citar pelo menos, pode ser 3? Pode ser 3? Olha só o primeiro. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições. Gente, não é uma nem outra. É todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Lembra que eu falei para vocês? Tem gente que quer se libertar e tem gente que não quer. Tem gente que quer continuar vivendo do mesmo jeito. Tem problema? Não tem, mas vai colher na vida do infinito as consequências dessas escolhas. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau da sua depuração das suas imperfeições. Então, desse ponto de vista prático, o nosso desejo é que todo mundo comece a fazer a sua escolha agora. Que a gente possa escolher pelo bem sempre. Nunca mais vou esquecer da nossa saudosa Terezinha Oliveira, que ela sempre falava nas aulas, nas palestras, né? O bem é bom para todos, o mal não é bom para ninguém. Então, a escolha pelo bem é nossa. Não importa se um está fazendo errado, se um está se desviando. Não importa. O que importa é que nós fazemos da nossa vida. E que a gente possa ser o exemplo disso. 2. A felicidade perfeita é inerente à perfeição. Fácil. Quer dizer, a purificação completa do espírito. Agora dificultou, né? Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de ventura. Da mesma maneira que toda a qualidade adquirida é uma causa de ventura e de atenuação dos sofrimentos. Então, gente, não tem conversa. O bem sempre vai promover algo bom.
4. Em virtude da lei do progresso, tendo cada alma a possibilidade de conquistar o bem que lhe falta e libertar-se do que possui de mal, segundo os seus esforços e a sua vontade. Olha que lindo isso. Resulta que o futuro está aberto para qualquer criatura. Os espíritos falaram dos espíritas, católicos, protestantes, umbandistas, para qualquer criatura. Então o futuro está aberto a todos os seres que desejam e valorizam e escolhem por questões espirituais superiores. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Ele os recebe em seu seio à medida que eles atingem a perfeição, ficando assim cada um no mérito das suas obras. Lembra que Jesus há 2000 anos ensinou? A cada um segundo as suas obras. Olha aí, o Espiritismo resgatando os ensinos de Jesus e colocando na prática. Então cabe a cada um de nós escolher para isso. Eu posso, por exemplo, participar de 150 grupos de WhatsApp, receber bom dia, boa tarde, boa noite o tempo todo, ficar enlouquecido com essas mensagens. Mas eu posso extrair dessas milhões de mensagens algo que realmente tenha uma relação profunda com a minha espiritualidade. Outro dia, por exemplo, assisti um vídeo e chorei. Chorei. É um vídeo de um menino que rouba remédios. Já viram esse videozinho? Recebi pelo WhatsApp. E aí um senhor que vende, eu vou tentar construir na imagem, um senhor que vende sopas vegetarianas, né? A dona da farmácia pega o menino, começa a gritar com ele, ele para, por favor, espera um pouquinho, aborda o menino e fala assim, para quem que é esse remédio? Para sua mãe? Ela está doente? Está. Esse senhor paga o remédio para o menino, pega uma sopa vegetariana, coloca no saco, entrega para ele, o menino olha para ele e vai embora. 30 anos se passaram. Aquele senhor vendendo a mesma sopa no mesmo lugar tem um problema de saúde, provavelmente um AVC, e ele é internado. A conta do hospital, o preço da lojinha deles. E de repente a cena muda, aparece um papel e está escrito assim: todas as despesas médicas zeradas. Todas as despesas médicas foram pagas há 30 anos atrás, com uma sopa vegetariana e analgésicos. Minha gratidão, Dr. Projac. Aquele menino que foi resgatado de uma situação de dificuldade, se tornou aquele médico que salvou a vida daquele senhor. É disso que a gente está falando. Cada um tem os méritos das suas obras, cada um constrói na vida questões sólidas que vai levar para a eternidade. E por fim, o último, para a gente ir para o encerramento. O sofrimento e ser inerente à imperfeição, como a felicidade é inerente à perfeição, a alma leva em si mesmo o seu próprio castigo onde quer que se encontre. Então não adianta querer nascer na Suíça, no Canadá, não adianta. Nós levaremos a imperfeição para onde quer que a gente vá. Não adianta mudar de bairro, de país, de casa, se a gente não resolver agora o problema. É que nem relacionamento, né? Casamento é uma coisa assim que dá pra gente até falar depois, num outro momento. Porque no namoro é tudo lindo, maravilhoso. Depois casa, as coisas vão ficando complicadas, né? E aí, o que a gente vê hoje na sociedade? Casamentos desmantelados, pessoas se separando o tempo todo. Crianças ficando sem a presença do pai e da mãe, às vezes. E aí por quê? Porque às vezes a pessoa acha que não dá certo com uma, vai dar certo com outra. E esquece que o problema às vezes está com a gente. Que precisa ser resolvido com a gente, dentro de nós, em primeiro lugar. Para depois resolver nas relações uns com os outros. E aí, olha, aqui não vai dar tempo de falar, mas o que a gente percebe? Que essa dificuldade a gente vai levar, assim como a felicidade é algo que a gente vai levar em todos os momentos da nossa trajetória. É isso que é rico. É isso que é lindo da gente ver. Né? Quem não se lembra de um momento na infância, que quando a gente fecha o olho e fala assim, meu Deus, que saudade. É ou não é? Eu tenho, por exemplo, toda sexta-feira eu saía correndo e ia pegar doce na Netinho. Alguém lembra disso? Que eles davam doce na sexta-feira à tarde? O cheiro do doce, quando a gente passa ali perto da... que eu vou no SEAC, na Bambini, a gente passa perto daquela fábrica de bolacha que tem ali. É desesperador de passar ali perto, né? Aquele cheiro gostoso. Me remete à infância. Quem não tem um momento de felicidade
que nos liga a um momento que efetivamente foi importante para nós e a gente vai levar isso para a eternidade. Então a gente tem que valorizar isso. Esquecer as dores, as dificuldades, que são aprendizados, mas valorizar principalmente as nossas alegrias, porque a gente vai levá-las para onde quer que a gente vá. Não há, pois, necessidade de um lugar circunscrito para ela. O inferno está assim por toda parte, onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está por toda parte, onde quer que as almas sejam felizes. Aqui é um céu. Nós não estamos vivendo um momento de felicidade, é um céu. Não precisa ser um lugar onde hajam nuvens, né? Espíritos elevados. A gente pode construir isso nas nossas relações. Isso aqui é lindo. E a gente faz isso se a gente toma uma decisão. Então, depois de tudo isso, o que a gente tem para dizer? A nossa gratidão ao nosso querido codificador. A nossa gratidão a Allan Kardec, que durante 14 anos ele pôde legar para nós uma obra que a gente vai levar por gerações. Que a gente não conseguiu esgotar ainda tudo que ela tem a nos fornecer de informações. Que erra as pessoas que falam que Kardec está ultrapassado. Ultrapassado está as pessoas que ainda não entenderam o seu pensamento. A grandeza da sua obra, que foi naturalmente a construção intelectual dos ensinos dos Espíritos, está à disposição de cada um de nós. Uma obra que a gente vai demorar vidas para entender. Porque daqui a 10 anos nós não seremos as mesmas pessoas. Concorda? E a gente vai ler estas obras e vai extrair desses livros informações enriquecedoras. E a gente vai falar para nós mesmos, aonde eu estava com a cabeça, que eu não peguei e não detectei tamanha verdade, mas porque nós amadurecemos. Nós mudamos o nosso íntimo. Nós mudamos a nossa postura diante da vida. Então, a nossa gratidão está no sentido de nós valorizarmos este livro. Nós entendemos que a partir do estudo do Espiritismo, nas obras de Kardec, nós vamos efetivamente entender os códigos de amor que Deus nos legou há 162 anos, a fim de que cada um de nós pudesse construir a nossa jornada evolutiva ao nosso encontro com o nosso Criador. Um beijo no coração de todos vocês, uma noite abençoada, uma semana linda. E eu já vou desejando um Feliz Natal para todos, de muita paz, de muita luz. Né? Não esqueçam do nosso aniversariante, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas enfim, se a gente vai fazer alguma coisa, vamos orar. Vamos lembrar das pessoas que estão nos hospitais, das pessoas que não têm um Natal, das pessoas que estão na rua, das pessoas que estão necessitadas neste mundo. E a gente tenha realmente um ano de 2020 efetivamente alinhado com essas questões superiores que o Espiritismo nos apresenta. Um beijo a todos vocês. Bom, gente, então, eu li sem palavras, mas vou tentar falar alguma coisa. Eu creio que seria muito bom também para a gente se a gente pudesse só aproveitar mais um pouquinho ainda da presença do Santo, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que pudesse ainda terminar e fechar com chave de ouro. Podem criticar também. Podem criticar também. Pronto, ele está abrindo. Não tem problema não. Bom, vou ter que ler de novo o livro, né? É uma obra que eu sou suspeito. É interessante que conversando com as pessoas, às vezes o título assusta um pouco. O céu e o inferno, né? Então, às vezes a pessoa, ao ler o título, fala assim, não é isso que eu quero ler. Mas é a desconstrução da ideia que é importante, né? Exato. Eu tenho um amigo que é teólogo. Hoje ele é um bandista, vai vendo? Família inteira de batistas. E ele viveu a vida inteira, a família, enfim, falando que o livro dos Espíritos saem demônios. Não lê esta obra que saem demônios. Quando ele chegou na adolescência, o que ele fez? Todo rebelde, né? Todo adolescente rebelde, deixa eu ver o que tem nessa obra. Ele se encantou. Ele se encantou tanto que ele se tornou espírita. E ele nunca contou para ninguém da família, porque ele fala assim que se a família descobrisse, seria a maior concentração de AVCs e infartos da história da humanidade em conjunto, que a família dele não ia aceitar. Uma família tradicional. Mas ele foi para o Espiritismo, ficou anos, e hoje ele milita na Umbanda, mas não tem problema. Que a gente entende que cada um vai encontrando os caminhos que necessita. E a pessoa está evoluindo. A evolução não se dá só aqui.
se dá em todos os lugares. Eu conheço católicos maravilhosos, protestantes de uma grandeza de alma assim inquestionável, né? Budistas que são fantásticos, e assim vai. Tem pessoas boas em todos os lugares do mundo. Meu melhor amigo é ateu. E aí, e não tem às vezes uma postura melhor que religiosos? Muito melhor que muita Muito. gente. Melhor até que eu. E é difícil. Mas é. Muito bom. É ateu, Mas mas sabe o que foi legal que você falou? Porque sempre que eu converso com alguém, assim, a gente vai falar de espiritismo, alguma coisa, o primeiro livro que a gente indica, né, é o livro dos Espíritos. E você falou de colocar o céu e o inferno, né? Eu acho que é uma... Nunca tinha pensado nessa, porque pra mim tinha aquela sequência, né? Mas... E eu já, a hora que você falou isso, eu já comecei um monte de... Acho que Eu conheço várias pessoas que não entendem. É porque isso aí, às vezes a pessoa... É que o livro, realmente, ele confronta muitas questões teológicas. Muitas pessoas têm. Então, é uma ruptura mesmo a leitura da obra. É importantíssimo. E eu falo assim que é um livro que é um divisor de águas, do ponto de vista da religião. Porque a gente vai entender o valor das expressões religiosas em todos os momentos da vida humana. Ó, vou fazer mais uma fofoca, tá? No Céu e Inferno tem um caso de um jovem que morreu, né, na boemia, na materialidade. E ele se comunica algumas vezes com Kardec ali nas reuniões mediúnicas. E ele sempre pede para fazer uma oração. Né, na primeira, Kardec não dá muita bola, na segunda ele não dá muita bola, na terceira... Aí tem uma hora que ele fala assim, o Espírito está insistindo muito nisso. E aí vai orar no túmulo. A última comunicação é de chorar. A última comunicação desse Espírito, ele fala assim que, olha, agradece a sinceridade, o valor da oração, porque foi naquele exato momento que ele conseguiu se desprender definitivamente do corpo dele. Estava preso ao corpo físico. Então, por isso, o sofrimento psíquico ligado ao corpo físico, do jeito que Narcisa narra lá no nosso lar. E aí Kardec faz uma nota de rodapé que também para mim é uma revolução. Né? Kardec, pegando esse gancho, ele fala assim que talvez essa seja a ideia inata que muitas culturas e muitos povos criaram um dia para recordar os seus mortos. E a gente não tem no Brasil? A gente não tem no México? Dia de los Muertos, inclusive tem um desenho, Viva a Vida é uma Festa, que é maravilhoso, que fala disso. E quantas culturas não têm dias que, né, uma relação profunda com a morte? E ele fala que talvez essa seja uma ideia inata. Olha aí Kardec indo além dos muros da doutrina espírita, como ele sempre fazia. E uma das coisas, eu tenho uma palestra chamada As Obras de Allan Kardec, e a gente termina falando da Revista Espírita. Gente, a Revista Espírita é um espetáculo. O que tem de informações ali para a gente poder pesquisar, estudar, é um celeiro. Só para a gente terminar mesmo, eu falo mais com o nome da cobra, né? Tem uma questão lá que Kardec narra quais os critérios que ele tinha para divulgar as mensagens mediúnicas. Então, de 3.000 mensagens, ele falava que 300 estavam boas para publicação. Dessas 300, ele separava 100. Dessas 100, 3 ele divulgava, efetivamente. Olha isso, olha o critério. E hoje no WhatsApp, né? A gente vê André Luiz, vê Bezerra de Menezes, na hora que a gente lê a mensagem e fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Então, é essa seriedade que a doutrina traz. E não há problema, eu não vejo problema, por exemplo, pessoalmente, de ofertar o livro Céu e Inferno. Eu já fiz isso e muitas pessoas gostaram. É que depois vai entender, olha, tem que entender o livro dos Espíritos. É o básico, é o fundamental. Mas acho que é legal uma ruptura boa. Não, mas com certeza. E olha, gente, isso tudo sempre vai depender. Uma vez eu fiz uma palestra sobre o passe americano e falei do passe, que a gente tem que valorizar essa prática, que a gente não pode ser o passe. E nossa, fiz umas críticas lá e tudo mais. A hora que eu terminei a palestra, uma senhorinha, que inclusive já está desencarnada, ela levantou a mão e falou assim, Sandro, eu achei tudo lindo o que você falou, mas eu venho toda semana para tomar passe no centro, está errado. Eu gosto tanto. Eu sento lá, eu oro, eu vibro. Eu fiquei morrendo de vergonha querendo entrar embaixo do azulejo do centro, porque eu tinha feito críticas sobre isso. Eu virei para ela, eu senti a sinceridade. Eu falei assim, minha irmã, continua vindo. Provavelmente ela sirva de elemento de sustentação, de tanto amor que ela faz. Então não há problema.
A gente tem que combater exageros, porque de forma geral, se a gente não orientar, a humanidade se perde. Mas é necessário que a gente sempre tenha, né, um bom senso para a gente poder analisar cada caso, o seu caso. Por isso o Espiritismo é lindo. O Espiritismo, de forma geral, apresenta as leis. E a aplicação é cada caso no seu caso. Não existe casos iguais. Não existe. Porque somos diferentes. Vou fazer uma pergunta, você fez uma propaganda, onde tem essa radionovela? Entra no nosso oráculo da modernidade, no Google, né? Porque se não está no Google não existe, não é assim que a gente... Coloca lá a radionovela Nosso Lar e você vai encontrar, já o pessoal vai colocando, né? No YouTube. E tem para comprar também. Foi feito pela Legião da Boa Vontade, aquela instituição de caridade. Eles têm lá um trabalho. Olha, já tem de radionovela Nosso Lar, Sexo e Destino, que é espetacular, é lindo, tem a radionovela. Gente, ouvir o irmão Félix fazendo aquela oração é de tirar lágrimas. Existe há 2000 anos o romance de Emmanuel, Memórias de Suicida, 50 anos depois. E eu vivo escrevendo para eles fazerem Paulo Estevam, mas até agora. Eu ouvi no carro, daí a gente aproveita. É muito bom. Muito bom. Nosso Lar, então, é uma obra-prima. Você lembra? Todo mundo já leu Nosso Lar aqui? Tem um trecho do Nosso Lar onde a Dona Laura liga um rádio. Lembra disso? Para a oração crepuscular. E aí o André Luiz fala assim: Dona Laura ligou um curioso aparelho de onde começou a sair uma música suave, né, para aquela festa espiritual. Eu não sabia, não tinha a mínima ideia do que poderia acontecer comigo naquela colônia espiritual. Mas isso não me importava. Me sentia tão feliz, tão agradecido, que sentia a minha própria alma ajoelhar-se em algum templo interior criado recentemente dentro de mim. Nunca mais vou esquecer desse trecho. Percebe? Porque toda vez que eu ouvia, eu chorava de emoção, porque imaginava ele naquele momento espiritual que ele estava vivendo. É particular, né? É o Espírito contando a sua trajetória. Mas quiseram a gente ter essa experiência. A gente tem que construir. Beleza. Bom, gente, eu gostaria então de encerrar o trabalho de hoje, mais uma vez agradecendo ao Sandro, né, por essa oportunidade que a gente teve aí de realizar esse estudo. Foi muito edificante, muito bacana. Muito obrigado mesmo. Uma boa noite a todos.